A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Para variar, a gente tem aqui um trio de convidados com ideias que vão mexer com a sua cabeça, ideias que você pode aproveitar na sua empresa e na sua carreira. Nós temos aqui do meu lado a Viviane Martins, que é CEO da Falcone Capital. Nós temos também o Rogério Zampronha, que é CEO da Prumo Logística, e Alberto Leite, que é fundador de duas empresas de tecnologia muito famosas, a FS e a Exa. Até a gente conversava um pouco antes de entrar no ar, que na minha percepção a Exa parece ser uma empresa de tecnologia para a segurança para a pessoa física e a FS mais para o mundo corporativo. Essa percepção parece que está correta. Está correta, está correta. E me diz uma coisa, por que segurança digital? Você fundou a FS numa época que ninguém falava disso. Verdade. As coisas aconteceram comigo meio que de trás para frente. Eu não levei em consideração quando fundei a minha capacidade de fazer uma coisa excepcional. Eu levei em consideração o que o mercado tinha de fragilidade. E claramente aquele mercado tinha uma fragilidade estrutural, principalmente nas soluções de segurança, que era ninguém estava vendo o crescimento que o mundo do smartphone, aí na época era 3G, e depois 4G, 5G e assim por diante, trariam na mão das pessoas, com todo o poder da internet e, portanto, todos os perigos, todas as vulnerabilidades. Aquilo provavelmente ia sair da plataforma PC, do notebook, do Mac, para ir para as plataformas móveis, porque o seu uso ia ser muito mais intenso nas móveis. Então a gente tinha essa visão, olhou esse problema e falou, bom, olhei a oportunidade, agora eu vou correr atrás dos meios para desenvolver minhas oportunidades. Eu não fui vendo primeiro os meus meios que eu tenho para ir que a oportunidade que me faz. Então assim foi, e a gente mergulhou de cabeça disso em 2009, começamos a construir o negócio. Claro, a curiosidade disso é que no primeiro ano, de 2009 para 2010, a gente concluiu que seria quase impossível a gente concluir uma aplicação, um serviço de cibersegurança para dispositivos móveis, que atingisse os dispositivos móveis, dada a fragmentação que o mercado tinha. Você não tinha, de um lado, o desenvolvedor ainda no Brasil que desenvolvia esse tipo de aplicação, porque era tudo muito novo. Foi daí que veio a visão. Isso é novo, mas será grande. Então, você tinha a própria Apple e a própria Google, que eram as grandes plataformas onde você desenvolvia, elas também não estavam maduras para receber desenvolvedores, etc. E aí nós, naquele momento, temos um cavalo de pau e falamos assim, bom, temos que ser o projeto USO, temos que dar uma hibernada. E fizemos produto para PC, que era justamente o nosso o antônimo do que a gente estava fazendo. A gente estava justamente fazendo serviço móvel em contrapartida ao PC, dizendo, olha, esse pessoal vai morrer na praia e a gente tem um longo caminho. Mas para sobreviver a gente teve que dar uma volta, criamos um produto para passar aquela temporada enquanto o mercado estabilizava um pouco mais. Quando esse mercado estabilizou um pouco mais, aí nós crescemos só apostando na tese, chamava na época Mobile First. Era uma coisa que veio da indústria de telecomunicações que dizia, olha, Mobile First no sentido que mobile vai ganhar a disputa sobre qualquer outra plataforma que interaja com as pessoas. Vai ser o elemento de maior interação com o consumidor. Então nossa tese estava certa. A gente agora só precisava ter um plano para capturar esta oportunidade. E aí, basicamente, era desenvolver produto. E assim a gente foi. Em 2016, a gente faz uma venda para um grupo, um fundo estrangeiro, o Carlyle. Nós viramos, na prática, assim, a primeira unicórnio brasileiro de verdade fomos nós, porque nós fizemos uma venda a 1,2 bilhão de dólares para o Carlyle. Em 2020 eu recompro essa participação deles, do Carlyle. O Carlyle saiu do Brasil em 2020, aquele tema de Covid, resolveu desfazer de posições e tal. E aí a gente se acertou, eu recompro a companhia e redesenho ela. E um dos desenhos foi esse.
a gente começou a splitar para ficar muito especializado. Então a gente tinha uma companhia e a gente achava que podia extrair mais valor e também mais atenção, mais foco se a gente splitasse a divisão pessoa física da pessoa jurídica, uma vez que soluções, concorrência, produtos são diferentes. Então a gente fez esse primeiro split e colocamos uma companhia para atender pessoa física e a companhia maior para atender pessoa jurídica, que já faz desde quando foi fundado. Mas na pandemia foi interessante porque de uma hora para outra as empresas saíram das suas estruturas corporativas e foram para a casa das pessoas. E aí você teve uma outra oportunidade também, porque nesse momento você na empresa tem toda a estrutura para proteção digital e de repente estava todo mundo em casa com as suas estruturas pessoais. E isso foi uma oportunidade, não foi? Talvez até uma oportunidade maior para os hackers que fazem coisas maldosas, do que efetivamente para nós, assim, porque as empresas colocaram um contingente enorme de pessoas para casa e o ponto era manter a empresa funcionando, os sinais vitais da empresa funcionando. Então, tem um call center de 1.000, não pode abrir o prédio do call center. Como é que eu coloco 1.000 pessoas em casa? Exemplo de um call center. Bom, essas pessoas foram, nem sempre com a melhor cadeira, nem sempre com a melhor posição, tá todas as ferramentas ergonômicas ali para ela, nem sempre com a melhor conexão de internet e nem sempre com as melhores condições de cibersegurança. Então, houve um processo de ultra vulnerabilidade muito grande na perspectiva de cibersegurança naquele primeiro momento para as empresas. No passo seguinte, isso houve uma oportunidade de você vir corrigindo esse problema. Então, respondendo a tua pergunta, no primeiro momento foi muito mais ameaça, foi oportunidade para quem queria invadir, e no segundo momento vem a correção. As coisas não aconteceram para e passo. E claro, naquele momento todo mundo estava... Eu lembro bem que a gente tinha lá 1.000 e poucas pessoas, e se eu dissesse para o meu diretor de TI lá que eu ia botar 1.000, e não me lembro se era 1.100 pessoas, né? Eu ia botar 1.100 pessoas em casa em uma semana, antes da pandemia, ele ia me dizer que é impossível, que eu estava realmente... era um sonho louco e que a gente não ia ganhar nada com isso. Na pandemia, eu falei, tem que botar em uma semana tem que botar todo mundo em casa. E todo mundo foi lá e fez. Mas fez nem sempre, dentro das regras de tecnologia, da melhor governança, nem sempre isso foi possível. A gente veio depois... ajustando segurança do Wi-Fi, segurança na rede, colocando as autenticações corretas. Eu vou dar um technique só para facilitar. Quando você vai num call center, eu estou dando o exemplo do call center porque onde tinha muita quantidade de pessoas ao mesmo tempo, né, aquele contingente enorme de pessoas. Você autentica ali. Tem um servidor local que autentica aquela pessoa que está ali. Então, eu sei que Joana é Joana, porque ela sentou lá, logou a senha, tem as câmeras, entrou. Quando a Joana vai para casa, eu não estou com esse sistema de autenticação. Então, pode não ser Joana que está ali, porque não estamos mais no mesmo lugar. Eu preciso encontrar jeitos de saber se Joana é Joana. O fato de ter a senha de Joana pode não ser Joana, ela só tem a senha de Joana. Estou dando exemplos fictícios, né? E isso foi um problema de vulnerabilidade para as empresas. O Wi-Fi foi um problema de vulnerabilidade das empresas. Toda a estrutura, porque você tinha um PC na empresa. E muitas empresas optaram por mandar para suas casas notebook. Os notebooks não estavam também com todos os softwares de segurança padronizados como deveriam estar. Então, isso levou algum tempo, mas resolveu. Então, no segundo momento, foi uma oportunidade. Bom, falando em pioneirismo, nós temos aqui o Rogério que começou a atuar em transição energética muito antes também de se falar no tema, né? Como é que a gente compara esse momento aí seu de pioneirismo com a situação atual? Bom, prazer estar com vocês, obrigado aí pelo convite. O mundo vai se desenvolvendo em função de tensões que vão se estabelecendo ao longo dos anos. A gente começou, eu pessoalmente comecei a atuar no setor de renovável já faz uma década mais ou menos,
no momento em que ela estava começando a ser vista pelo sistema elétrico brasileiro como uma solução interessante de descarbonização. Óbvio que há 10 anos passados não se falava em descarbonização como se fala hoje, mas falava em novas fontes limpas. Eu lembro até hoje, no evento que eu fiz, e a gente mostrou um vídeo do Al Gore comentando sobre as emissões. Eu estou falando em coisa de 10, 15 anos, né? Mas não havia ciência tão clara sobre o tema e não havia tantas ações e políticas públicas em vários países de continentes distintos para incentivar a descarbonização de cadeias diversas. Então, lá atrás, quando principalmente a energia eólica começou a ser mais relevante aqui no Brasil, a solar veio um pouco depois, teve um delay, ficou claro o seguinte, que o Brasil é um país que tem recursos naturais para a produção de elétrons renováveis, como poucos países do mundo têm. O problema é que quando você gera energia, você tem que consumir energia. Você não armazena o vento, fazendo uma apologia a temas passados, né? E quando houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, esse tema de transição energética tomou uma proporção enorme, simplesmente porque a Europa Ocidental, muito dependente de gás natural proveniente da região invadida, ou que os gasodutos passam por lá, e o suprimento de gás natural para uma larga quantidade de pessoas moradoras da Europa Ocidental ficou muito ameaçado. Vocês devem se recordar bem disso daí. O preço do gás natural multiplicou por 6 em pouquíssimo espaço de tempo. Por conta disso, já havia um movimento em busca de uma descarbonização, redução de emissões de forma ampla. Isso tomou uma velocidade muito grande, porque não passa mais a ser um tema de mudança climática, passa a ser também um tema de economia dessas nações. Então, o tema geopolítico empurrou o tema de transição energética com uma velocidade muito grande. E aí, respondendo a sua pergunta, aqueles países que já tinham descoberto o tipo de recurso natural, sua vocação para esse tema em particular, passaram a ter uma vantagem comparativa importante sobre outras nações. E o Brasil apareceu aí. E, de fato, o Brasil, nesse novo ambiente, ele pode se posicionar muito bem como um país que ajuda os outros a se descarbonizarem, sendo um pouquinho mais técnico também, atuando tanto em escopo 2 como em escopo 3, e no nosso caso em particular, onde a gente atua, entre outras coisas, no setor de energia e de portos, logística internacional, e outros setores que a gente elegeu como o siderúrgico, a gente tem condições de, com esse conjunto de ferramentas, e aí eu chamo de ferramenta, a gente tem água abundante, a gente tem energia eólica e solar super competitiva, e a gente tem uma posição geográfica também bem estabelecida. E o Brasil ainda tem uma vantagem sobre boa parte dos países, que é uma disponibilidade de biomassa que poucos têm. Aqui as árvores temem a crescer muito mais rápido que em boa parte do mundo. Então a gente tem um conjunto de ferramentas ou fatores que permitem que o Brasil se candidate a ser um grande player no mundo da transição energética. E aí eu faço a conexão de onde nós estamos hoje, tentando até criar a nossa identidade, o Brasil criar a sua própria identidade como uma nação poderosa nesse setor, mas ainda sem a regulamentação e a vontade política de definir os marcos legais para que isso aconteça bem. E aí, assim, a gente já começa a ver investimentos que ainda estão represados, como eu falei, pela falta dos marcos legais adequados, mas que, uma vez que eles estiverem definidos, deve haver um volume de investimentos muito grande no Brasil. E, de novo, eu repito, biomassa, eólica, solar, hidrogênio, amônia verde e metanol, SAF e assim por diante, são todos elementos da mesma cadeia que podem dar ao Brasil uma vanguarda, uma posição econômica e dominante nesse novo mundo que é o mundo da transição energética.
Mas ainda tem muita ponta solta nessa história, muita ponta solta. Tanto nos marcos legais, como eu mencionei aqui no Brasil, mas também com a falta de definição ainda de quais serão os novos padrões a serem utilizados. Que tipo de padrão? Por exemplo, combustível marítimo. Existem várias opções para se usar novos combustíveis verdes, para substituir o combustível marítimo, chamado IFO. Não há uma definição clara ainda sobre qual que vai ser esse combustível, mas o Brasil pode se posicionar muito bem em todos eles. Então, é uma oportunidade para o Brasil muito grande, com aquelas que de vez em quando passam na frente da gente, mas falta um pouquinho de vontade política para a definição de marcos que permitam que os investimentos fluam em grande quantidade aqui para o Brasil. Viviane, rapidamente aqui a gente falou em duas situações que mudaram a economia e o jeito das empresas também, que foi a própria pandemia e depois a guerra da Ucrânia, né? Você que atua no mercado de capitais e na área financeira, vocês estão sempre analisando o cenário. Existe alguma perspectiva de algo que vá modificar o mercado daqui para frente ou não? Olha, primeiro, prazer estar com vocês também. Obrigada pelo convite. Eu acho que sim, né? E não por coincidência, por exemplo, lá no nosso Private Equity a gente também investe em cibersegurança, porque a gente acredita que isso, obviamente, a gente foca não no B2C, mas no B2B, mas, obviamente, hoje não sai da pauta dos CEOs, é um dos riscos de negócio que precisam ser tratados. E quando a gente fala, por exemplo, de ESG, obviamente que o clima, né, ele traz uma agenda super complexa, difícil, em que a gente praticamente só em energia limpa tem a real chance de atingir uma meta, mas os riscos todos precisam ser gerenciados e, obviamente, o cyber é um deles. Agora, falando de o que pode mudar, que a gente ainda não tocou aqui, eu diria que é a inteligência artificial, né? Eu acho que ela está realmente permeando muitos setores. Alguns setores estão mais avançados em como realmente tirar melhor proveito e gerar valor real a partir da inteligência artificial. Outros estão ali um pouco mais, eu diria, na janela, né, observando. E aqui eu chamo a atenção de que a gente vai muito além da IA generativa. É óbvio que a IA generativa, acho que ela tem um papel não só de abrir as portas para a entrada da inteligência artificial, como também até um papel de education, eu acho, porque obviamente ela é friendly em muitos dos casos, então ela rompe algumas barreiras de resistência, etc. Mas eu acho que no mundo, principalmente das empresas, o potencial que se tem para a inteligência artificial vai muito além da IA generativa. Então nós estamos falando de solucionar problemas reais, não só de um usuário em frente ali um sistema, não só para preparar uma apresentação, etc., mas para solucionar problemas complexos, por exemplo, como cadeias de abastecimento, definições de estoque, etc., que hoje já se tem muitas aplicações que a assertividade que elas trazem para a tomada de decisão é muito maior do que o ser humano apenas, entre aspas, sozinho na tomada de decisão, né? Eu venho de uma história de consultoria. Essa história ela sempre foi muito baseada em fatos e dados. Eu brinco que a gente era a inteligência natural, hoje a gente tenta migrar para a inteligência artificial. Hoje, então, a gente tem um processo de tomada de decisão que consegue ser extremamente mais assertivo, mais ágil. Isso é muito importante. Eu me lembro que lá atrás, por exemplo, quando a gente buscava ajudar algum cliente a solucionar algum problema, o que a gente conseguia fazer em termos de análise hoje, eu acho que é ridículo, né? Em comparação às ferramentas que a gente tem à disposição, o volume de uso de dados. Mas tudo isso, obviamente, requer investimento, e eu tenho visto algumas empresas se frustrarem com esses investimentos, por exemplo, em função de acharem que o retorno disso é mais rápido do que ele realmente é. Então, fico ali na espera de que o ROI vai ser, sabe, quase que passe de mágica. Não é assim, né? Tem muito erro, porque você lida com incerteza também. Não é plug and play, não existe ali toda uma receita de bolo, pega aquilo e cola na empresa e funciona. Não. Né, você realmente precisa integrar isso com os processos da empresa, precisam ser utilizados dentro dos processos de tomada de decisão para que aquilo gere um valor concreto, né, mexa o ponteiro nas empresas. Durante a pandemia, né, Alberto comentou um pouco aqui, a gente viu que a transformação digital ganhou outra velocidade, o que foi fantástico,
Por outro lado, muita gente fez o dever de casa corretamente, extraiu o valor, e outros, eu acho que ficaram na superficialidade, ou seja, adquiriram algumas ferramentas, né, adquiriram algumas tecnologias, mas não se transformaram como modelo de negócio, como processo, como cultura, ou seja, para você realmente estar embarcado nesse novo momento. Então, eu destacaria, Aloysio, essa questão da inteligência artificial. Eu acho que isso ainda vai muito mais longe do que hoje a gente consegue vislumbrar. Eu acho que a gente está só tateando ainda todo o potencial que ela traz para os negócios. Isso significa que as empresas que estão bem posicionadas em inteligência artificial, elas são olhadas com digamos, maior interesse pelos investidores hoje? Sem dúvida. Eu entendo que, sem dúvida, aqueles que já deram mais passos na transformação, principalmente do seu modelo de negócios, e que estão não apenas consumindo, né, uma AI pronta, algumas bibliotecas prontas, mas que, por exemplo, realmente conseguem integrar os algoritmos nos seus negócios, essa empresa realmente ela consegue ter o que a gente chama de múltiplos, por exemplo, né, no mercado, diferenciados. É o que a gente chama de ter uma competência própria instalada, isso valoriza a empresa e naturalmente chama a atenção do investidor. Aquela empresa que é só uma consumidora de tecnologia e não uma produtora, ela realmente está em patamar um pouquinho diferente. E isso, como eu falei, está permeando, né, quase todos os setores praticamente. Claro que uns estão mais avançados do que outros, né? Então sempre aqui no Brasil a gente está vendo ali, principalmente o setor financeiro, que investe brutalmente nisso, o varejo pelo volume de dados disponíveis, enfim, serviços, né, que tem ali toda uma base de clientes e que por isso já começa do insumo básico, que é o dado, para começar a fazer essa transformação. A gente olha de um jeito diferente, sim, chama a atenção da gente. Agora, por outro lado, como eu falei, tem que ser um investidor que olha para o longo prazo, porque o curtíssimo prazo, esse retorno não vai combinar, né, com essa expectativa. É bom alinhar bem as expectativas, que a gente tem desafios no tempo de retorno e eu diria também assim, na própria assertividade dessa transformação, porque tem muita incerteza permeando isso. E, inclusive, a questão dos talentos, né, que a gente também não pode deixar de fora dessa conversa. Porque a gente teve ali, 2021, principalmente, o início de 2022, uma certa disputa pelos talentos. Isso eu acho que, obviamente, deu uma acalmada. Mas hoje a gente tem, assim, muitas vezes as empresas colocam um time para tocar algumas iniciativas e naquele time não necessariamente consegue fazer a fusão com o conhecimento do negócio. Eles entendem muito de tecnologia. Você traz lá cientistas de dados, arquitetos de dados, pessoas super competentes, mas que não estavam preparados ainda ou que estão nesse processo de aprendizagem de como aplicar isso dentro do negócio da empresa. Não adianta eu ser craque em fazer algoritmos, eu tenho que ser craque em solucionar problemas que a empresa realmente precisa para mexer o ponteiro do seu resultado. Mas basicamente, Alberto, a gente falava sobre o hype que existe, que existiu, vai existir novamente, e como é que isso afeta as empresas, os players, os consumidores de inteligência artificial. Eu vou aqui partir um pouco de onde nós estávamos para desenvolver aqui as minhas hipóteses. Eu acho que nós temos um momento de um super hype da inteligência artificial, como nós já presenciamos, desde 90 para cá, vários outros hypes de tecnologias. Eu acho que dentro desse hype, hoje nós estamos supervalorizando uma tecnologia e provavelmente em algum momento, a minha melhor hipótese é que a gente vai se frustrar, porque ela não é exatamente tudo isso, sobretudo essa generativa. Não tirando dela, jamais, a capacidade dela de melhorar processos, melhorar o teu dia a dia em várias coisas, e ela vai continuar. Mas esse super hype que todas as pessoas vão ser substituídas seus empregos pelo um prompt de chat GPT, a profissão do futuro vai ser engenheiro de prompt, de chat. Eu acho que isso vai frustrar, isso não vai funcionar. Por outro lado, eu concordo plenamente com a Viviane, é que as empresas podem fazer usos de modelos de machine learning super bem construídos e de IA para suas melhoras de processo, para suas melhoras de aplicações
em vendas, em recursos humanos, em modelos de base de dados para melhor decisão. Isso vai se fazer um uso, deve se fazer um uso, mas não é exatamente essa IA generativa que nós estamos. Também não acho que isso vai ser um turning point que vai ter assim, empresas com IA, empresas sem IA. Acho que ela vai acabar entrando em todo o nosso negócio. Veja o que aconteceu, por exemplo, quando lançou o Windows, o Steve Jobs lançou o Windows. Tinha empresas que tinham Windows, que outras não tinham Windows. Estava todo mundo mais ou menos no mesmo lugar. Aí tendo Microsoft Office, e as empresas vão se habituando. Acho que a empresa ela caduca, erra, muito mais quando ela não pensa no seu produto, resolvendo o problema para os seus clientes. Por exemplo, Kodak, exemplo, a Nokia, que quando ela deixou de pensar no negócio, que é o core dela, e o que ela resolve de fato de problema para o cliente, para começar a entrar em coisas que não eram aquilo, e sucumbiram por outras razões. Mas, dito isto, eu acho que esse hype da inteligência artificial pode frustrar, inclusive, os investidores das empresas. A NVIDIA, grande expoente disso, em um ano sai de preço de tela de 300 para 1.200. Inclusive, uma coisa... uma empresa que era muito mais vista como uma fabricante de placa. Ela sempre, ela é um designer, né? Porque quem faz a placa dela, o grande fabricante de placa dela, design da TSMC, placa. Design da placa. Design da placa. E veja, também agora você vai, qual é a aposta, né? Quem chega primeiro? E está todo mundo subsidiando. A aposta, tem uma grande aposta entre Google, Microsoft, Meta, Apple. Quem chega primeiro? Quem vai ser o dominante? Eles estão subsidiando, então a NVIDIA ganha muito, porque vai subsidiando esses serviços. Você, se fosse pagar pelo serviço completo do uso da inteligência artificial no seu computador, o serviço seria muito mais caro. Então há um subsídio para ter muito usuário, para treinar essas inteligências, elas ficarem melhores nesse modelo de treinamento. O modelo de treinamento basicamente é pegar as tuas informações e ir buscar respostas e ver se essas respostas servem. Então eu estou treinando tua pergunta com modelos de resposta e vou ficando melhor, no tempo eu vou ficando melhor. Agora, esse mercado, vamos fazer analogia com o mercado analógico. Vamos. Né? Por exemplo, na época do videocassete, a gente tinha o Sony e Betamax lutando para ver quem era a tecnologia dominante. E no final das contas, o VHS acabou ganhando da Sony e o Betamax foi colocado de lado. Dentro desse mundo da inteligência artificial, a gente não tem só 2 players, a gente tem vários. Uma solução pode dominar perante as outras, ou o que a gente vai ver são várias soluções que se compatibilizam e se unem. As duas coisas. Uma solução que se compatibiliza com a outra vai acontecer. Vou te dar o paralelo. Quando teve a plataforma Windows, e foi isso no início da internet, lá em 90, e junto com isso o Microsoft Office, etc., o que se desenvolveu logo na sequência? Os periféricos, impressora, scanner, porque o PC, o que é o computador pessoal, o personal computer, exigiu alguns periféricos para completar aquele trabalho. E o Windows conseguiu trazer os outros sites, hospedar outros sites, e se estabilizou uma linguagem chamada www, é um protocolo, e todo mundo se colocou nos seus sites ali. E ali se desenvolveu uma série de outros negócios. Então, mas o Windows não era único, a Mac existia também. Aqui eu acho que vão ter mais de um. Dificilmente isso vai ficar com um só. Mas vai ter aquele que vai ter treinamento maior do que outros. Vai ter uma base treinada de respostas melhores do que outras. É quem chega primeiro ali. Com isso, te respondendo aí, uma coisa que aí do meu mundo é que as pessoas, quando colocam seus dados para essas IAs generativas, elas estão entregando suas informações da forma de graça para eles e da forma mais pura. Você está dizendo como você pensa, você está pedindo as melhores respostas para uma pergunta de emprego que você vai fazer ali. Essas informações estão indo para uma nuvem, sendo tratadas dos seus dados, da sua privacidade, e elas estão livres para ser tratada essa informação. Há uma ida de informação, quando você usa as IAs generativas, absurdas para o mundo da internet e um mundo que eles estão autorizados a usar.
E normalmente quando você usa isso, você dá situações de você, que são informações contextuais. Estou indo para uma entrevista de emprego, queria as respostas. Eu estou indo viajar, faça um roteiro. Estou com dieta, me indique os melhores restaurantes que tem comida dietética e os melhores remédios. Ele está aprendendo sobre você de um jeito que nem o Google nunca aprendeu, nem a Meta nunca aprendeu. Então há um problema sério. Primeiro, que está fazendo uso desse dado sem te comunicar porque ele está indo para a rede. E o segundo problema sério é ele te conhecer muito mais do que qualquer coisa. Então, esse é um problema que alguém tem que olhar, esse problema. Isso pode ser usado contra você em algum momento, né? Lá ele está, o dado lá está. Vianney, a gente está vendo então que existe, na verdade, um grupo de empresas que se preocupa genuinamente com IA, mas tem outro também que está fazendo, sei lá, se a gente tem o ESG, tem o greenwashing, tem muitas empresas que em IA estão fazendo techwashing, né? Não estão exatamente muito preocupadas em desenvolver produtos ou se apropriar dessa tecnologia, mas surfam a onda para se manter mais fortes no mercado. Como é que o investidor pode entender melhor e se precaver contra quem está fazendo esse tipo de techwashing? Vamos relembrar o que aconteceu talvez 2, 3 anos atrás, né, para a gente não ficar muito fora da página. Investidores, eu brinco assim, muita gente inteligente comprou PowerPoint. Né? Por quê? Porque assim, houve aquele boom de tecnologia combinado com custo do capital muito baixo aqui no Brasil. Aliás, historicamente, o mais baixo que a gente já teve. Ou seja, todo mundo estava com um apetite a risco muito maior. Vamos lembrar que era juros de 2%. Juros de 2%. Acho que se nós contássemos isso para nossos avós em algum momento da vida, ninguém nem acreditaria. Mas aconteceu, né? Tivemos juros de 2% combinado com um boom tecnológico, com um boom da transformação digital. Então, ou seja, um apetite a risco, né, diferente, como a gente não tinha tido, todo mundo querendo investir em tecnologia com aquele medo de não quero perder o momento, né, o fear of missing out. E nisso, eu acho que muita gente investiu em empresas que não tinham um modelo de negócio real, um modelo de negócio realmente bem estruturado, em que a tecnologia é o seu veículo ali. Eu gosto muito do que o Alberto chamou a atenção, que é o seguinte, que problema que a empresa está resolvendo? Não adianta eu falar assim, não, eu sei fazer tal coisa, tá bom, mas essa coisa que você sabe fazer, esse produto, esse serviço, ele realmente tem uma demanda? Ele resolve um problema? Qual é o grau de ineditismo disso? Qual é o grau de comoditização disso? Isso tudo o investidor tem que avaliar. E nem todo mundo foi extremamente cuidadoso naquela época. Vamos voltar à página para 2024. Momento completamente diferente, o custo do capital um pouco mais alto, todo mundo com o apetite a risco completamente diferente, né? Esperando, eu brinco que é um momento de espera para ver se os juros vai subir, espera se vai baixar, espera o que vai acontecer nos Estados Unidos, espera para ver o que vai acontecer lá na guerra, etc. A gente está num compasso de espera. E no compasso de espera, o investidor ele é muito mais rigoroso. E o que acontece agora, então, com essas empresas? Elas são postas à prova. Aquele que fez realmente um dever de casa, de falar, não, eu tenho um problema concreto que eu resolvo, a forma como eu resolvo, ela é escalável? É a primeira pergunta que a gente faz. Se ela é escalável, eu vou verificar o seguinte, poxa, isso aqui realmente eu consigo ter uma aplicação para muitos setores ou para um setor só? É o que a gente conversava um pouco antes. Porque se eu estou focado num setor só, eu fico mais exposto a um risco, porque aquele setor pode oscilar e eu ficar ali realmente exposto a uma demanda que pode ter ups and downs. A gente vai olhar algumas características. E tem uma coisa que eu olho sempre, que são as competências. Eu falo muito disso porque o que diferencia, por exemplo, uma empresa que adotou uma tecnologia da outra? Como é que uma gerou tanto resultado com a mesma tecnologia e a outra não gerou? Por que uma tem essa competência de extrair valor da tecnologia e a outra não tem? Você vai olhar o seguinte, essas competências são o core da empresa? Eu estou fazendo disso realmente o meu core? Ou eu estou colocando alguma coisa aqui, como se diz, em paralelo para falar que eu tenho? Check in the box, que foi o que muita empresa fez naquele boom da transformação digital. Não, eu comprei tal coisa, não, eu investi X milhões. Mas isso tudo é meio.
isso só fala para mim que você está numa tentativa, você está numa jornada. Mas eu quero ver o seguinte, como que isso permeia o seu modelo de negócio, a sua estratégia, os seus processos, a sua operação, e para resolver com muita clareza qual o problema de mercado real e concreto. Porque a gente viu muita empresa focando nos meios e esqueceu que o cliente, né, se ele não tem um problema claro sendo resolvido, ele pode até entusiasmar num primeiro momento, depois ele abandona, aquilo não tem, né, uma sustentação ao longo do tempo. E segundo, se ele tem competências dentro de casa. E outra coisa que a gente tem que analisar é o fôlego financeiro que essas empresas têm para poder seguir nesse investimento. Se isso está realmente, vamos falar assim, pelo menos bem planejado. Eu falei aqui, Alberto reforçou um pouco, acho que a questão dos investimentos, muita gente subestimou o prazo de retorno. Não, isso vai dar um retorno em 1 ano, 2 anos, não funciona assim. Quanto maior o grau de incerteza que a gente está lidando ali, maior é a baixa assertividade que a gente vai ter em termos de orçamento, de prazo, de escopo, de tudo que a gente está lidando. Então, assim, tem gente que fez, eu acho que bons desenhos, né, bons projetos, mas sem o financiamento adequado. Morreu na praia. Teve gente que conseguiu fazer as duas coisas, fez um bom desenho, desenhou um bom modelo de negócio e cuidou corretamente da sua fonte de financiamento, seja ela privada, seja ela, né, enfim, qual foi ali, os venture capitals cresceram muito nesse período também, seja qual foi a fonte, cuidou. Então agora você vê algumas empresas realmente indo adiante, crescendo, né, as scale-ups ali, a gente tem bons casos aqui também no Brasil, mas tem muitas lições aprendidas. Eu acho que investidor que, né, ali comprou os PowerPoints nos anos anteriores, agora está mais escaldado. Quando ela falou em fôlego financeiro, impossível não pensar na tua empresa que é controlada por fundos soberanos, né? Os teus investidores também estão preocupados com o IA, e qual seria, digamos, a melhor aplicação de inteligência artificial para a área portuária, por exemplo? Bom, a Porto é um dos negócios que nós temos. O Porto do Açu já é, apesar de ter um pouquinho menos de 10 anos de operação, já é o segundo maior porto em operação no Brasil. Só fica atrás do Porto de Santos. Nossos investidores gostam de diferenciação e que a gente traga valor de alguma maneira, seja através do uso de tecnologia, seja através do uso de soluções criativas. O Porto do Açu, por exemplo, tomou a iniciativa de ser o mantenedor do hub marítimo dentro do Cubo. Você deve conhecer o Cubo, é um local onde coabitam várias startups, e nós buscamos, através do fomento às startups que estão lá, que desenvolvam soluções que podem ou não ter inteligência artificial para o nosso setor. Então, mas para nós, e eu gostei muito do que você falou, o nosso objetivo é ser mais competitivo que qualquer outro porto na América Latina. Nós já somos e queremos continuar sendo ainda mais. Eu dei o exemplo na nossa conversa antes de iniciar a entrevista de que no pico de safra tem portos no Brasil que apresentam uma fila, que impõem uma fila de espera para os navios atracarem de até 70 dias. Isso dá $1,5 milhão só de espera. E a gente faz isso em 2 dias. Não é por acidente que isso acontece, mas na nossa visão, entregar isso em 2 dias e não em 70 dias significa dar maior competitividade para o exportador brasileiro. Então, nosso objetivo é ser mais competitivo. Através do uso de quê? De processos bem desenhados, de uma organização bem estruturada, de uso extensivo de tecnologia, inclusive de inteligência artificial, mas não só de inteligência artificial, do uso de compartilhamento de informação em tempo real com os nossos clientes, com bastante transparência também. Então, nós somos incentivados a ser melhores no nosso foco de negócio, por isso que eu mencionei a sua fala. Nosso core é esse específico da nossa atividade, e tudo que nós fizemos fora do core é para fazer melhor o core. Fazer melhor aquilo que a gente entende muito bem. Então, o nosso terminal de petróleo, que chama Vast, é uma outra empresa do grupo, que já é responsável pela exportação de quase 40% do petróleo exportado pelo Brasil, é um volume brutal, maior também que nós temos no país. Ele usa uma série de ferramentas de tecnologia para ter total segurança na sua operação. Quer dizer, em 7 anos de operação, nunca houve
uma gota de petróleo vazado, uma única gota de petróleo. Nunca houve um único acidente de trabalho. Então a gente usa todo esse arcabouço de tecnologias, processos, conhecimento para fazer melhor aquilo que nos diferencia dentro do nosso negócio. Nós temos vários negócios, a gente tem que ser rápido porque os nossos acionistas cobram bastante performance da gente. Então, como você falou, muito mais o uso como meio de fazer algo melhor do que como fim em si para uma empresa que não é uma empresa de tecnologia, que é o nosso caso. Você tocou num ponto importante, Rogério, que é o seguinte, inovação não é só inteligência artificial, mas sim talvez um state of mind, talvez uma procura incessante por mudanças. E eu acho que isso a gente tem aqui de sobra nessa mesa, né? Tem o empreendedor que fez várias pivotagens ao longo da sua carreira, você que começou como empreendedor, se transformou em executivo, você que criou um negócio novo dentro de uma consultoria. Como é que a gente mantém a chama da inovação dentro da gente? Como é que isso pode ser constantemente apurado? Alberto, vamos começar com você. Eu acho, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que o empreendedor, assim, do ponto de vista de si, essa inquietude, essa busca, que é a primeira chama, né? Você olha para o seu negócio e dá para fazer mais, olhei uma combinação com outra, melhorei meu processo, estou falhando aqui, e esse espírito inquieto te leva a fazer essas coisas novas e se aventurar e ir atrás e buscar e adaptar a tua empresa. Mas do ponto de vista também de empresário, você precisa de um ambiente que te seja propício a isso. A Viviane mesmo agora há pouco falou, olha, ficamos num momento até pouco tempo atrás de espera. Espera os juros cair, espera os juros subir, ficamos nesse compasso, o que vai fazer? Isso as empresas acabam diminuindo. Capacidade de investimento, você quando, por exemplo, discute uma reforma tributária de forma tão rápida com a sociedade e passa para votação e implementa uma mudança tão profunda, isso cria ambientes de negócio que nem sempre são os melhores para você desenvolver o seu negócio. Então, esse arranjo de ambiente de negócio é muito importante para que esse espírito de inovação floresça. Não que dependa só dele, mas é uma boa alavanca. E eu acho que, no meu caso, essa busca de estar o tempo todo sabendo se o que você vende ao cliente, o valor que ele está te pagando por aquilo ali, ele está satisfeito com aquilo. Então eu paguei, sei lá, 100 mil reais num carro tal e estou super satisfeito, porque o carro tem isso, tem aquilo outro. E eu prefiro ter 100 mil reais neste carro do que 100 mil reais na conta rendendo. E essa relação me faz feliz. Essa perseguição, perseguição no bom sentido do comportamento do teu cliente, se você está resolvendo para o teu cliente, e se ao final essa é uma relação de valor. Eu estou conseguindo gerar valor específico para ele. Aí eu acho que a inovação, quando você tem esse mindset, a inovação ela vai chegar, porque você vai ter sempre que se adaptar àquele cara no final que está comprando outras coisas. Então eu acho que no fundo, falando desse espírito aí de inovação, eu acho que ele deriva de 3 elementos aí importantes. A sua característica, o ambiente de negócio, porque imagina que você pegar o nível de inovação em países totalitários é quase zero, porque o ambiente de negócio é muito limitado. Vou te dar o caso clássico da PDVSA na Venezuela, que embora tenha umas 3 maiores reservas de mercado, a empresa está completamente sucateada. Não consegue extrair o petróleo direito, super ineficiente e tal. A produção caiu pela metade nos últimos 10 anos. Que é surreal, né? Se você comparar com a Petrobras brasileira, que quintuplicou a produção dela, e outras petroleiras ao redor do mundo. Então, o ambiente de negócio também influencia, porque não adianta você também ser muito criativo, usar muita inovação, se o ambiente é muito punitivo, né? Talvez você vá usar para se defender e não para crescer, né?
e acho que, por fim, o seguir o cliente, ir atrás dele, assim, estou conseguindo fazer essa relação justa. Ele prefere trocar aquele R$10 do bolso dele pelo meu produto. Para ele é uma boa relação. Isso tem um espírito muito grande, instigante de criar inovação, e o meio pode ser uma IA, mas no meio de aplicar essa inovação, mas pode ser através do processo, pode ser através da cultura empresarial, pode ser através de fusões, aquisições, pode ser através de várias coisas. Acho que a IA será uma ferramenta muito poderosa para aplicar a inovação, mas não só ela. Eu tive o privilégio de conhecer seu pai, e uma grande figura. Eu queria te fazer uma pergunta mais particular. O fato de ter sido criado por um intelectual de alta estirpe, isso ajudou a ser uma pessoa inovadora? Acho que sim, porque eu acho que talvez as grandes coisas que meu pai me entregou foi a necessidade de estudar bastante para me projetar. Para conseguir fazer algo bom, eu preciso conhecer muito. E esse processo de conhecer muito é dolorido. Não é simplesmente, estuda aí, lê 2 resumos de livro e acha que já sabe cozinhar e já vai fazer o jantar e vai abrir um restaurante e ganhar prêmio. Então essa coisa dele de se dedicar e estudar muito, eu acho que é uma coisa que é presente em mim, assim, naturalmente. E eu só vejo vindo dele. Meu pai, quando ia estudar lá, por exemplo, as poesias lá dele e tal, ele ficava dias e dias e dias ali recitando, treinando, dias, e assim, uma dedicação absurda até que aquilo chegasse numa coisa que ele acreditava, não, isso aqui é algo que realmente agora as pessoas vão gostar. Acho que isso eu absorvi dele. E você, Rogério, como é que é essa questão de manter a inovação, a chama da inovação acesa dentro de si? Bom, dentro de si é uma questão pessoal, né? Eu acho que ser empreendedor, eu vendi minha empresa também para um grupo multinacional de software também, está dentro da gente. Dentro de uma empresa, você tem que fomentar uma cultura que enxergue que inovação é sobrevivência. E eu quero dar um exemplo. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, isso é fato. Eu tive a oportunidade há alguns anos de ver uma apresentação e conversar com o CEO da Nokia. Foi CEO de 2005 a 2010, se não me engano, que foi quando a Nokia passou de um market share em celulares de 72% para 7%. Isso foi uma derrocada brutal. E simplesmente o que ele nos comentou é que essa empresa se apaixonou pela tecnologia do celular, do rádio e etc. e esqueceu que o uso mudou. Hoje, falar ao telefone deve ser a 10ª função mais usada. Deve ter 9 outras mais usadas, talvez até mais que isso, no celular do que falar ao telefone. E nesse aspecto, o que faltou foi, e faz parte dessa cultura que eu tento sempre colocar em prática nas organizações que eu dirijo, você vai ser derrotado por alguém, então proteja-se, inove, traga coisas novas o tempo todo, não aceite o status quo como é. Isso é uma questão de cultura empresarial. É como você estimula as pessoas, obviamente você tem que ter um processo que estimule, que aceite novas ideias e tem que ter muita humildade, porque se você está estimulando uma cultura empresarial inovadora, quando vem algo que você não acredita, você não quer, você tem que estar aberto a aceitar que aquilo pode ser melhor do que o que você tem concebido na sua cabeça. Então, é uma quebra de uma série de paradigmas, restrições, e humildade é a palavra certíssima, simplesmente porque nós sabemos que nós sabemos, mas nós não sabemos aquilo que nós não sabemos. E aquilo que a gente não sabe é um mundo todo à nossa volta, cheio de oportunidades, mas cheio de riscos também, como esse exemplo do celular que eu mencionei há pouco. Então, óbvio que tem a questão pessoal e empresarial, mas eu realmente acredito que uma cultura de inovação clara, estruturada dentro de uma organização faz com que ela tenha uma perenidade muito maior, que ela tenha muito mais chance de sobreviver, tem muito mais chance de conquistar novos mercados, de abraçar melhor seus clientes
E estar obcecado pelo fato de que você pode ser destruído no dia seguinte por uma tecnologia que vem e que você nunca mapeou, aquilo que você mapeia, né? Pesquisa de share, eu tenho tanto, outro tem tanto, tem tanto. Você mapeou o teu concorrente, dificilmente ele vai te matar. Você sabe como se defender. Você não sabe se defender quando vem um concorrente de uma outra cadeia de valor e, de repente, marginalmente, entra no teu mercado e te leva de embrulho. Por isso que a gente tem que ser humilde e sempre atento, dentro de uma cultura de inovação muito firme, muito clara, põe todo mundo para frente. Então tem talvez uma outra frase que assim, a gente acha que sabe, mas não sabe também muitas vezes, né? Tem esse problema, né? Viviane, como é que foi fazer essa transição no mercado financeiro, você que tem um background de consultoria? Olha, foi um desafio grande, um frio na barriga, né? E eu acho que vem um pouco dessa lógica de inovação também. Porque inovação é aprendizado, né? Não existe inovação sem conhecimento. Acho que a inspiração ali que o pai do Alberto trouxe, ela é indispensável. Acho que se a gente tem um propósito comum, que eu venho, né, com esse propósito, que é perenidade dos negócios, perenidade como profissional, a gente precisa realmente se desafiar como profissional, como pessoa e como empresa. Então, acho que inovação primeiro, eu sempre vejo assim, a gente está falando mais de inovação recentemente, mas inovação sempre existiu na nossa história. As revoluções industriais estão aí para provar isso. Só que a velocidade com que ela está acontecendo é completamente diferente hoje em dia. Muito fruto, obviamente, não só dos efeitos que a gente falou aqui da tecnologia, mas dos efeitos da globalização, que não podem ser, obviamente, descartados nunca. Vivemos aí o lado ruim da globalização poucos anos atrás. Então, assim, se a gente enxerga isso como propósito de perenizar, né, como empresa, como profissional, você começa a pensar, eu preciso ter um processo de aprendizado constante, eu preciso me reinventar constantemente, porque existe um conceito que eu gosto muito, que é da adaptabilidade. E muito interessante que, quase uma década atrás, eu fiz meu doutorado com alguns conceitos que naquela época eu achava utópicos. Adaptabilidade era um deles. E hoje em dia eu falo, puxa vida, isso está presente em todas, ou deveria estar presente em todas as empresas. Porque se eu preciso estar apto a acompanhar essa velocidade com que a inovação acontece, eu preciso não só aprender, eu preciso aprender, desaprender, eu preciso enxergar o meu negócio fora dos meus muros. O que ele colocou ali, o Rogério, muito bem, as cadeias de valor hoje em dia não é mais como a gente desenhava na consultoria muitos anos atrás. Elas hoje são fluidas, porque o que você tem de valor dentro, de ativo dentro do seu negócio, ele pode ser explorado de maneiras muito diferentes. E se você enxerga isso, qualquer agente no mercado também pode enxergar isso. Então, assim, eu acho que primeiro precisa de ter um foco na perenidade do negócio, porque negócios que não se reinventam, não se adaptam, eles morrem. Acho que isso aí já está provado com todos os exemplos que vieram aqui das Kodaks da vida, das Nokias da vida, que em suas épocas foram grandes ícones e que ficaram em si mesmadas, né? Eu tenho a melhor tecnologia, eu tenho o melhor meio e esqueceram que as coisas avançavam com uma velocidade completamente diferente. E uma coisa que me chama também a atenção é o seguinte, às vezes a gente está à frente de uma empresa e negligencia a relevância que a inovação incremental tem. A gente fica, às vezes, aguardando só aquela inovação que vai ser super disruptiva, que vai ser uma coisa assim que ninguém nunca pensou, estamos reinventando a roda. E, no entanto, a inovação incremental ela tem o seu valor para todas as empresas e ela vai muitas vezes fomentando até que uma disruptiva nasce. Então essas duas coisas elas têm que conviver dentro do ambiente e dentro da estratégia, dentro das metas, dentro do plano de investimentos e inclusive dentro da agenda, por exemplo, dos CEOs, porque você tocar a operação e tocar o novo, a construção do novo, não é tão simples, né? Você está o tempo inteiro equilibrando esses dois pratos. Já deram até um nome chique para isso, chamado de ambidestria. Ótimo, mas no fundo tem que rodar o prato do hoje, porque o seu cliente precisa estar satisfeito, você precisa estar atendendo os seus stakeholders, você precisa estar com um negócio que tem sustentação, ao mesmo tempo em que você está ali batalhando na sua inovação. Porque, mais uma vez, o registro. O grau de incerteza que a gente lida na inovação, ele é alto. Então, o grau de erro também é alto. Será que as companhias, ou nós como líderes, estamos preparando as companhias para um ambiente que tolera erro? Porque a tolerância ao erro é uma coisa linda de falar no papel,
Mas vai lá na prática, quando uma inovação tem que ser rasgada e jogada no lixo, que não deu certo, opa, e todo o investimento, e todo o tempo, os recursos humanos que foram empregados ali, é frustrante. Você quer uma coisa mais frustrante, que é quando você percebe que está desenvolvendo uma coisa que realmente não vai entregar o que está sendo pensado e tem que abortar aquele projeto, aquela iniciativa. É muito frustrante. Porque... Eu sei exatamente o que você está falando. Exato, mas muitos dão errado para um dar certo. Infelizmente, né? A gente tem que encerrar o programa. Já que a gente estourou já o nosso tempo de todas as maneiras, eu te peço desculpas pela interrupção, mas a gente tem que interromper porque tem uma grade a cumprir. Então, agradeço muito, Viviane. Muito obrigada. Rogério, Alberto, muito conversa obrigado. Maravilhosa. E espero que a gente tenha inspirado, ajudado vocês aí do outro lado da tela a melhorar suas empresas, melhorar suas carreiras. É para isso que a gente está aqui. Até quinta-feira que vem, aqui na BMC News.